Senhor. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite de quinta-feira, 16/7/2020, com mais uma live no culto de libertação, o culto da vitória. Estamos aqui nessa noite, irmãos, reunidos para trazer para você uma palavra do céu, uma palavra que vai falar do seu coração nessa noite. E que você que está aí na sua casa, abra o seu coração, dê lugar para o Espírito Santo, porque Deus vai falar com você nessa noite. Nós vamos começar orando já neste momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós nesses dias. Bem? Oremos bem na sua casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, por mais esse privilégio de estarmos aqui, Pai, mais uma quinta-feira, para falar do Teu amor, para falar da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está nos ouvindo. E cremos, ó Pai, que o Senhor vai falar poderosamente no coração de cada irmão, de cada irmã. Que o Senhor, Pai, venha fazer, Pai, notório os Teus milagres. Que através da fé, daqui onde nós estamos, e os irmãos que estão na Tua casa, receberão a vitória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa os nossos louvores aqui nessa noite. Abençoa a pregação. Abençoa, Pai, a vida de cada irmão que está aí na sua casa. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê graça para conduzirmos, ó Pai, essa live para a Tua glória. Para que tudo for falado aqui, Pai, seja direcionado do Senhor. Para que vidas, ó Pai, sejam edificadas. Para que vida seja transformada, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, receba, Pai, esta oração e abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Irmão, nessa noite estamos aqui com os cantores, a irmã Bernarda e o irmão Mário, né? Nunca tive a oportunidade do irmão Mário estar aqui conosco, então hoje ele veio para estar louvando ao Senhor. E eu creio que Deus vai usar ele para falar com você aí nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos passar para o irmão Mário e a irmã Bernarda. Esteja certo que Deus nessa noite, hoje é noite de libertação, noite de conquista, e creia que Deus está tomando a direção de todas as coisas que você não pode realizar. Quando a angelical trombeta neste mundo explodir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolar
cheios de gratidão. Porque muitas das vezes nós só pedimos e nós não agradecemos. E ultimamente eu tenho falado que o meu motivo aqui de estar adorando o Senhor, eu só tenho que agradecer. Até porque todo mundo sabe que eu tinha um problema sério de coluna. E graças a Deus, Deus tem feito coisas tremendas. E eu vou louvar o Senhor. Pai, há quanto tempo está a conhecer o que acontece dentro de mim. Pai, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que eu te prometi. Uma vez que louvaria assim em prazer, ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Sabendo, crente que sou, concedes tantos bens, tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti, quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dá, mas mesmo assim, tão ansioso sei que sou. Pai, toda essa vida vai pedir e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque vivi sem honras e valor. E ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens, tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti, quero me refazer. Agora junto a ti, quero me refazer. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Louvores abençoados, irmãos, que falam do nosso coração. Deus já está falando no nosso coração para que nós podemos receber a palavra dele nessa noite, né? Já temos aqui vários pedidos de oração, né, irmãos? Hoje vai ser o culto de pedido de oração. Aleluia, Deus. E eu creio que Deus vai fazer algo na nossa vida, né? Eu também quero me incluir nesse pedido de oração também, né? Os irmãos estão vários pedidos mesmo. E várias participações de vários irmãos aqui, novatos também, que a gente nem sabe o nome, mas a gente está olhando aqui e pedindo oração.
Eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário na nossa vida. Eu não posso esquecer também que eu quero oração para o meu pai também, né? Afinal, nós vamos estar orando, que ele vai passar por uma cirurgia meio delicada amanhã. E eu creio que Deus vai estar pondo a mão em nome de Jesus, né? Coisa muito cuidadosa. E só Deus mesmo para fazer uma grande obra. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Vou ler um texto da palavra de Deus aqui, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. O caráter da pregação de Paulo em Corinto. Já vou estar lendo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando os testemunhos de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquila. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa palavra que a Bíblia nos mostra que há diferença no mundo do homem natural e do homem espiritual. O homem natural vê nós fazendo uma live dessa aqui, ele pensa assim, olha, é uma perda de tempo, né? Que bobeira é essa que esse povo está fazendo? Mas a Bíblia fala que a nossa força não está no nosso braço ou na nossa capacidade, mas ela vem de Deus. E quando nós expressamos a palavra de Deus, Deus automaticamente vai fazer algo por nós, por intermédio da fé. Ainda que uns não acreditam, ainda que muitos acham que é em vão o que nós estamos fazendo, mas para nós que conhecemos a Deus, que o Espírito Santo mora em nós, nós sabemos que é de muita valia para que a obra do Senhor seja edificada conforme Deus quer. Esse é o propósito de Deus para a minha e a sua vida em Cristo Jesus. Amém?
Nós vamos estar ouvindo mais um louvor e logo após nós vamos ouvir a palavra de Deus com o presbítero André Bartolomeu. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu só queria frisar esse versículo que me chamou a atenção, que diz: mas como não está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que amam. Irmãos, o fato de você não estar vendo nada acontecer, isso não significa que Deus não esteja fazendo. Preste bem atenção. Ele faz da maneira como Ele quiser. Às vezes está fazendo até nos bastidores, nós não sabemos. Mas só creia que nessa noite há uma palavra para o teu coração. Amém. Lá menor. Hoje alguém falou teu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida rara. Foi arremessado quando cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito e da alma procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer, do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só o meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, estás sozinho, entregue à solidão. Sou o teu Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. O sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele se modificou. Tu dizes: sei que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasia. Foi arremessado como cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer, do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só o meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam nos caminhos, estás sozinho, entrega à solidão. Sou o teu Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Neste momento vou abençoar você. Deus abençoe. Graças a Deus. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, vamos entrar logo na palavra, né? Vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, a partir do versículo 8. Vamos ler até o 15, 8 ao 15. Atos capítulo 14, versículo 8 ao 15. Diz assim: estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram seus deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós.
E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falavam. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Amém. Queridos irmãos, eu estive meditando nessa palavra. Atos dos Apóstolos é um livro histórico que narra a história da igreja. Esse livro é um livro muito gostoso de ler, porque nós vemos a igreja avançando em poderosa, né? Então nós podemos ver que é um livro histórico. O filósofo Hegel, ele disse assim que o homem não consegue aprender com a história. De uma certa forma, Hegel, ele tem razão. Muitas pessoas não aprendem. Lá em Eclesiastes fala que nada há novo debaixo do sol. Então, as coisas que nós passamos hoje, nada é novo. Hegel, de uma certa forma, ele disse uma verdade. Mas, Eclesiastes fala que acima do sol está Deus. Nada há novo debaixo do sol. Mas acima do sol está o nosso Deus. Então nós, cristãos, podemos sim aprender com a história. Se nós formos lá no livro de Josué, nós vemos que Deus, quando fez com que o povo atravessasse o Rio Jordão, o que Deus disse para Josué? Josué, cada tribo pegue uma pedra, as 12 tribos, e quando vocês atravessarem o Jordão, vocês façam um monte de pedras. Para que isso? É para que os filhos, quando vê essas pedras, eles vão perguntar: o que é isso? Aí vocês dirão: olha, essas pedras é porque Deus abriu o Mar Vermelho e Deus também abriu o Rio Jordão. É para ficar se registrado. Então, quando nós voltamos para a história, talvez alguém diga: não, vamos olhar para frente, não vamos olhar para trás. Mas a Bíblia fala que em muitas circunstâncias nós devemos olhar para trás. Porque Deus disse para Josué para deixar registrado. Então, Atos dos Apóstolos, nós vemos o registro da igreja. E é bom nós voltarmos para a história para vermos como a igreja ela funcionava no passado, para ver como nós estamos hoje. A história, muitas vezes, ela nos humilha. Não somente Atos, mas toda a história da igreja. Há muitas histórias, há muitos homens de Deus no passado que sofreram. Nós podemos aprender com eles. Eles foram servos dedicados, foram servos que sofreram, mas permaneceram na fé. Então, quando nós olhamos para o passado, devemos olhar a vida de Lutero, a vida de John Ross, aquele que foi queimado na fogueira, mas ele não renunciou à sua fé. Isso às vezes nos humilha, porque nós, com a caminhada, às vezes nós nos tornamos arrogantes. Quando nós voltamos para a história, não somente nos humilha, mas também nos fortalece. Então, ir para a história é muito importante. Agora, aqui em Atos, capítulo 14, nós vemos aqui um registro da igreja. A igreja avançando, a igreja poderosa. Nós podemos ver que Atos dos Apóstolos divide em duas partes. Até o capítulo 12, nós vemos que a igreja estava operando em Jerusalém, em Samaria. Agora, a partir do capítulo 13, nós vemos que a igreja agora está operando através de Paulo e Barnabé, os missionários. No capítulo 13, o Espírito Santo diz: apartai-vos
para a obra missionária Paulo e Barnabé. Então Paulo, cheio do poder, cheio da comissão de Deus, do Espírito Santo, saiu em viagem missionária. Ele e Barnabé passaram por várias cidades. E a característica de Paulo, quando ele entrava nas cidades, ele procurava uma sinagoga e ali ele começava a pregar o Evangelho. Ele começava a ensinar aquelas pessoas que estavam estudando a lei do Antigo Testamento, que muitas coisas tinham já acontecido, porque Jesus já tinha vindo. Olha, vocês estão estudando o Antigo Testamento, mas Cristo Jesus já cumpriu muitas coisas. Ele já veio, o Filho de Deus, aquele que foi profetizado nos Salmos, nos Profetas. Jesus esteve em Jerusalém, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele veio para perdoar os pecados de toda a humanidade, de todo aquele que crê nele. Então essa é a mensagem do Evangelho. Agora aqui no capítulo 14, nós vemos que Paulo, quando ele foi perseguido e apedrejado em outras cidades, aqui ele entra em Listra. E diz assim: estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te sobre teus pés. E ele saltou e andou. Então aqui nós podemos ver, amados irmãos, que a igreja estava em grande desenvolvimento. A igreja estava avançando. E Paulo, chegando em Listra, bem provável que aqui não tinha uma sinagoga. Então Paulo achou um ponto para pregar o Evangelho. Bem provável que ele estava pregando perto de um mercado, porque próximo onde passavam muitas pessoas, e próximo ali estava esse homem, esse coxo. A Bíblia fala que ele era leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe. Ele não andava. Então Paulo pregou o Evangelho ali para ele. Este homem, coxo dos pés, ele tem uma figura do mundo, das pessoas que não têm Deus. Ele estava coxo e não andava. O mundo é dessa forma. Quem não tem Deus, ele é leso dos pés, não caminha. Esse coxo, ele poderia fazer muitas coisas, acenar com a mão, falar, mas ele não andava desde o ventre da sua mãe. As pessoas, quando entram no mundo, elas podem fazer muitas coisas, mas elas não conseguem caminhar para Deus. Estão coxos, estão lesos dos pés. E a figura deste homem é a figura de muitas pessoas. Agora, Deus enviou então os apóstolos. Paulo estava aqui pregando. Este homem estava ouvindo a mensagem. Então, a Bíblia diz que ele ouviu falar Paulo. Então, bem provável que Paulo pregava o Evangelho ali todos os dias. Era um ponto de pregação. Aqui dá um sentido que ele ouviu falar Paulo. Ele poderia ter ouvido Paulo uma vez, mas alguns manuscritos que dão a entender que Paulo estava pregando várias vezes. Então, aquele coxo estava atento ao Evangelho, estava ouvindo que Jesus veio ao mundo para curar, Jesus veio ao mundo para curar a alma dos homens, libertar ele de seus pecados. Então, a Bíblia diz assim que, vendo que tinha fé para ser curado, Paulo olhou para aquele coxo e viu que ele tinha fé para ser curado. Essa forma aqui nós temos que explicar ela. Essa fé que Paulo viu, esse homem estava ouvindo o Evangelho. Ele creu na palavra. O seu coração foi aberto, os seus olhos foram abertos. Ele creu em Jesus e teve um nascimento espiritual. Então, aqui é o sentido do texto. Então, o Espírito revelou a Paulo: olha, Paulo, este homem ouviu a mensagem e ele tem fé salvadora. Então, Paulo, vendo que ele tinha fé
salvadora, que ele já tinha sido convertido, então viu que ele tinha fé para ser curado. Então disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Mas perceba, queridos irmãos, que primeiramente ele foi curado do seu coração, porque Paulo viu que ele tinha fé salvadora. O Espírito revelou a Paulo. O pregador, ele pode ter essa sensibilidade. Eu lembro aqui, Spurgeon disse uma vez que o pregador, ele pode pensar em 5 coisas ao mesmo tempo. Spurgeon disse que ele estava pregando o Evangelho, ele entende que alguém estava recebendo ali a mensagem, e ele já, no mesmo tempo, ele já pensou que ele tinha passado do texto. Então, Spurgeon explica que ele começava a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. É a percepção do pregador. Então disse em alta voz: levanta-te direito dos teus pés, e ele saltou e andou. Este homem, ele creu no Senhor Jesus. Então, vendo que tinha fé salvadora, ele foi curado. Mas perceba, amados irmãos, essa é a obra da igreja. A obra da igreja, nós não podemos perder o foco, porque o diabo pode tentar tirar o foco da verdadeira função da igreja. A verdadeira função da igreja é levar os homens a Deus. E isso Paulo fez ao pregar o Evangelho. Este coxo, antes dele receber cura física, ele tinha recebido a cura da alma. Essa é a principal função da igreja. E o diabo pode tentar tirar o foco da igreja. Há muitas igrejas que perderam o seu foco. Elas agem na área social, mas perderam aquele brilho de pregar o Evangelho. Há muitas igrejas que estão se envolvidas com política, então perderam o foco. A principal função da igreja, Atos dos Apóstolos aqui mostra que era pregar o Evangelho para que as pessoas venham se converter. Aqui no capítulo 13, nós vemos que Paulo, pregando o Evangelho, no versículo 44, diz assim: no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Agora no capítulo 48 diz assim: e os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Olha aí, que maravilha! E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Esse é o Evangelho. Deus aqui usou Paulo na palavra para que todos aqueles que foram eleitos. Aqui nós vemos a doutrina da predestinação, da eleição. Nós iremos estudar agora no próximo domingo sobre a eleição e a predestinação. Olha aqui, toda a cidade foi ouvir Paulo, mas nem todos se converteram. Diz assim: creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, entre aquela multidão havia os eleitos, havia os predestinados. E o Espírito Santo colocou fé no coração dessas pessoas, desses homens. Assim aconteceu com Zaqueu. Zaqueu estava em cima da árvore, mas não estava somente Zaqueu, havia muitas pessoas na árvore. Jesus era uma figura que todos queriam ver. Mas Jesus disse: Zaqueu, hoje importa, Zaqueu, eu entrar na tua casa. Então, Zaqueu, ele foi um escolhido. Zaqueu, ele foi alguém que foi predestinado. Mas às vezes as pessoas não aceitam muito essa doutrina. Mas essa é a glória do Evangelho. O Evangelho não é aquilo que eu penso, não é uma filosofia,
é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Pois quando eu prego a palavra de Deus, o Evangelho é poderoso. Às vezes o Evangelho não se torna poderoso, amados irmãos, porque as pessoas colocam filosofias, colocam as suas próprias ideias. O irmão leu a palavra, olha que interessante, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? A sabedoria de Deus, ela é grande. Quem pode alcançar o grande conceito e o poder e a sabedoria de Deus? Então, se Deus escolhe alguns, quem somos nós? A Bíblia diz que Deus escolheu a Jacó e odiou Esaú. Mas Jacó também não era coisa boa. Ele era enganador. Mas Deus, na sua soberania, Ele escolhe a quem Ele quer. Então, queridos, o apóstolo Paulo aqui, após pregar o Evangelho e essa pessoa se converter, este homem então recebeu a cura. Agora nós podemos ver que havia uma grande multidão ouvindo a mensagem. Eles não só ouviram a mensagem, mas também viram este grande poder. Mas eles então, essa multidão, eles acharam que Paulo era um Deus. Olha aí aonde que vai o pecado da humanidade. Aqui nós vemos a grande malignidade do pecado. Lá em Romanos 7,13, Paulo fala: o pecado é excessivamente maligno. As pessoas ouviram o Evangelho. Não só ouviram, mas viram o poder de Deus. E mesmo assim, não creram. Eles achavam que Paulo era Deus. Acharam que Paulo era Hermes e Mercúrio. Achavam que Paulo era Júpiter, né? Barnabé era Júpiter e Paulo era Mercúrio. Então Paulo, ao entender que eles queriam sacrificar animais para ele, eles rasgam as suas vestes. Esses homens, eles entendem que eles entenderam mal. As vestes rasgadas dá esse entendimento de indignação. Eles estavam em agonia. O apóstolo Paulo ficou em agonia mental por essa atitude. Eles não quiseram receber adulação pelo milagre. Esses são os verdadeiros servos de Deus, que não querem adulação porque entendem que Deus opera através dos homens. E eles entenderam que a glória é de Deus. Essa passagem ela é bem parecida com Atos 3, quando Pedro também ele prega o Evangelho ali no templo Formosa e cura aquele cego. Também Pedro disse: por que olhais para nós, achando que nós que fizemos esse poder? Então houve uma mesma indignação de Pedro e Paulo. É pelo poder de Deus, é o Espírito Santo que faz essa obra. Então, queridos, nós devemos não aproveitar, porque muitas pessoas aproveitam do milagre para fazer culto ao milagre. Há pessoas que colocam um ministério acima em questão de milagres, o culto às personalidades. Paulo, ele não quis adoração para si. Hoje nós vemos uma igreja, infelizmente, que muitas igrejas colocam o homem no centro. Isso impede também o poder de Deus. Nós devemos reverenciar tão somente a Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Que nós não devemos deixar que o diabo tire o foco da igreja, da verdadeira função da igreja, que é pregar o Evangelho, que é abrir o coração dos homens para que os homens cheguem até Deus. Amém, amados irmãos? Eu agradeço essa oportunidade e que nós venhamos buscar esse Deus maravilhoso desse Evangelho, e que nós venhamos dedicar a palavra, nós venhamos dedicar a fé, né? Pregando o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus.
que nós não venhamos nos desviar desse foco maravilhoso. Que Deus, então, Ele nos honrará quando nós pregarmos a palavra de Deus. Não a minha filosofia, mas é pregar o texto, pregar aquilo que está escrito. Então Deus honrará. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos louvar. Número 92 da harpa, que diz: nível a luz. Jesus, eu almejo a pureza do céu, linda presença no coração meu. Os ídolos quebro, me toma, Jesus, ó, dá-me a pureza, livre a luz, livre a luz, livre a luz, ó, dá-me a pureza da livre a luz. Jesus, me acorde enquanto me dá a colocar tudo no santo altar. A ti eu me entrego, nas chamas me pus, ó, dá-me a pureza da livre a luz, livre a luz, livre a luz, ó, dá-me a pureza da livre a luz. Jesus, com instância humilde roguei, que o sangue perfeito a pureza me dê, me lava na fonte, aberta na cruz, ó, dá-me a pureza da livre a luz, livre a luz, ó, livre a luz, ó, dá-me a pureza da livre a luz. Jesus, nesse instante espero a mão que arde criar-me um bom coração. Aqueles que o Espírito pedem de Deus, dá sempre a pureza da livre a luz, livre a luz, ó, livre a luz, ó, dá-me a pureza da livre a luz. Muito bem, irmãos. Palavra maravilhosa, né, que nós ouvimos aqui nessa noite. Uma palavra esclarecedora, libertadora. Aleluia, Jesus. Por isso que é necessário sempre nós estarmos ouvindo a palavra. Porque quando prestamos atenção na palavra, de uma forma ou outra, ela desvenda algum pensamento da nossa mente, né? Aquilo que às vezes nos prende e faz com que nós não adquirimos sabedoria da parte de Deus. Quando a palavra é falada de uma forma ou outra, ela nos instrui e nos ensina. Quando nós abrimos o coração, né? É necessário nós estarmos com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Nós queremos agradecer nessa noite, irmãos, muitos irmãos que participaram aqui conosco. Vou até falar o nome de alguns, porque os irmãos gostam de falar o nome, né? A irmã Facione, o irmão André Bartolomeu, né? A Fátima Lima, a Denise Vanilson, o Edenimar, o Moisés, Moisés, o irmão estava falando que eu falei Moisés, é Moisés, né? Moisés, tem um I, é Moisés, a Danísia, a Nilza, o Mauriclés, a Maria Luísa, o Etevaldo apareceu, Pronta e Saulo, né? Santiago, Lopes Beina, Isabel de Souza, Emerson Rocha, Meireles 159, Lenir, Jaqueline, Maria Aparecida, Michele, missionária Rafael Paiva, e só, por enquanto, né, irmãos? Se os irmãos for por algum nome, vai desculpando, né? A Bernarda Araújo também, né? E aí, nós queremos agradecer também a vida da Bernarda, que está aqui conosco nessa noite. O irmão Mário,
Sinto muito honrado de ver aqui hoje, meu amado. Eu não gosto de convidar, porque às vezes, né, tem a questão dos riscos, né? Então a gente deixa à vontade os irmãos, né? Que às vezes não. Mas a porta está aberta quando quiser nos ajudar, né? O irmão Bartolomeu, que recebeu o convite, o irmão Janison está aqui firme e forte, né? A irmã Meire Lúcia também, que está aí trabalhando, né? O Mauro Clés, o pastor Fausto só na observação, né? Só no, como é que fala? Só no olho, né? Viu, Moisés? O pastor Fausto está aqui. Quem está lá? E o Santiago. Está todo mundo aqui, irmãos. Louvando e intercedendo pela sua vida. Nós vamos estar orando, irmão, nessa noite, pela vida de vários irmãos aqui. A irmã Facione pediu oração pelo seu sobrinho Danilo, que está em processo de recuperação do Covid-19, né? Oração pelo tio da Aretusa, pastor Paulo Luiz, suspeito de Covid. O presbítero Carlinhos também pede oração. Oração, né? Eu também quero pedir oração pelo meu pai também, que eu falei, que amanhã vai passar pela cirurgia. Oração pela irmã Michele, missionária, está enferma. Ela entrou aqui, graças a Deus, né? A Michele. Oração também pelo o evangelista irmão Manuel. O irmão Manuel é firme, né? A irmã Francisca e a família. A irmã Francisca é aquela que tem as netinhas, né, pastor? Do Covid. Toda a família. Então vamos interceder, irmão, pela irmã Francisca, a irmã Francisca Maria Eduarda, aquela criança que uma vez teve problema nos rins, né? Foi dos rins, não foi? Então o pastor está dizendo aqui que contraiu o Covid, a família. Irmão, vamos estar orando mesmo, né? A irmã Santinha também está enferma, mas não é Covid, não é, pastor? Não, irmã Santinha. Família, a irmã Santinha é do Teófilo, né? Família da irmã da Faciona, nós já falamos aqui. Então, irmão, vamos estar orando mesmo com fé, clamando ao Senhor, como foi a palavra aqui dessa noite, irmãos, né? Aquele coxo ouviu a palavra, despertou nele a fé. E quando a fé desperta no nosso coração, aí nada nos segura, irmão. É por isso que a palavra ela tem que ser falada. Quando ela fala e essa fé desperta no nosso coração, aí é só crer no Senhor, né? Isso não depende de mim, de você, né? Nem de Deus mesmo, depende daquilo que vai gerar no nosso coração para que a obra de Deus seja feita nas nossas vidas, né? Algo extraordinário pode acontecer neste momento através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos garante a vitória, né? Não é o homem, mas é a palavra de Deus que foi deixada para nós, né? E nós podemos estar crendo e sendo abençoados nessa noite. Vamos estar orando, irmãos? Coloca o teu pedido aí na presença do Senhor, crendo que o Senhor vai estar abençoando nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito e eterno Deus, Pai da Bíblia Sagrada, Pai que fez os céus e a terra, Pai, nessa noite nós queremos, Pai, apresentar cada pedido que foi mencionado aqui nessa noite. Pai, cada pedido dos irmãos que estão pedindo oração. Diversos, ó Pai, pedidos, diversas situações, enfermidades, ó meu Deus, suspeita de Covid, confirmação de Covid, Pai, por esse vírus que está assolando. Meu Deus, nós não sabemos até quando isso vai estar, meu Pai, acontecendo. Se é um mês, 2 meses, 1 ano. Não, Pai, nós não temos noção. Os especialistas, meu Pai, nos dizem que o ano de 2021 é provável que vai estar se alastrado ainda com essa doença. Pai, os especialistas. Mas eu creio, Pai, que a Tua palavra é poderosa, Pai, para aniquilar tudo aquilo que o homem tem falado. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, rei dos reis, senhores dos senhores.
E para ti não há nada impossível, meu Deus. Pai, a tua igreja está aqui na terra, clamando, buscando, Pai. E eu creio no milagre do Senhor, que o Senhor pode fazer uma obra para a glória do Senhor. Aonde o homem vai ficar, Pai, estarrecido pelo poder do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos por cada vida que está orando agora junto conosco. Que essa oração, meu Pai, vai ao encontro de cada vida. Esta pessoa, meu Pai, que está enferma aí neste momento, Pai. Que o Senhor venha tocar, meu Deus. Que o teu poder venha sarar a vida dessa pessoa nessa noite. Oh, Espírito Santo, vai tocando mesmo, meu Pai. Pai, vai tocando profundamente na vida desse irmão, dessa irmã. Pai, que está debilitado, Pai, por essa doença. Meu Pai, nós sabemos que não somente pela doença, mas pelo psicológico desta pessoa, Pai, que fica abatida, temerosa. Oh, Deus, se não for a ajuda do Senhor por nós não sabemos como fazer, meu Pai. Mas fortalece as nossas vidas, fortalece o nosso espírito, Pai, para vencer, meu Pai, essa situação. Eu clamo nessa noite, Pai, que o Senhor vá ao encontro de cada vida, Pai, abençoando e libertando, Pai, para a glória do Senhor. É o que eu te peço nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Irmão, seja abençoado aí na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Nós queremos dar um aviso aqui nessa noite. No decorrer da semana. Domingo, a escola bíblica dominical, né? Às 9 horas da manhã, presencial, né? Você pode vir que vai ser presencial. Tem todos os aparatos aí para que você possa vir. E à noite também, às 18 horas, vocês possam estar participando do culto, o culto de louvor e adoração presencial também. Graças a Deus que está tudo aberto agora para nós estar louvando o Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos estar dando a bênção apostólica, só isso mesmo. Está dando a bênção apostólica e nós vamos terminar cantando aqui. Já vai acabar ali cantando ali. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as santas consolações do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre, que todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém.